Mateus capítulo 8. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso aproximou-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que lhe sirva de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, o meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito a autoridades, com soldados sob o meu comando. Eu digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do ocidente e do oriente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, o servo foi curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste na cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre abaixou. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados. Ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então um mestre da lei aproximou-se dele e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Outro discípulo lhes disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando ele chegou ao outro lado, na região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que queres conosco, filho de Deus? Viestes aqui nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhe disse: Vão. E eles saíram e entraram nos porcos, e toda aquela manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. E os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles.